Então, o que que acontece? Agora a gente pensa um pouquinho que nessas considerações sobre implementação, a gente também precisa pensar sobre equidade, né? E como considerar a equidade ao analisar essas opções, as opções que nós elaboramos na síntese de evidência, né? Então, a equidade, ela é uma dimensão chave a ser observada quando a gente pensa em intervenções em políticas públicas, né, especificamente. Não é possível a gente alcançar os melhores resultados de qualquer política sem atender às desigualdades e às diferenças, né, territoriais até que afetam a sua implementação, sobretudo no nosso país, que é um país continental, né, multicultural. A gente conhece a nossa característica local, né? Então, nesse momento aqui da aula, a gente vai focar nisso, em compreender o conceito de equidade e da forma como ela se comporta, né, se incorpora, se relaciona às políticas públicas, né, bem como a descrição desses potenciais grupos ou cenários, né, favorecidos ou desfavorecidos pela implementação de uma opção política. No primeiro momento, como eu estava falando, a gente precisa entender essa diferença, né? O que é igualdade, o que é equidade, o que é a realidade, né? A nossa realidade mesmo. Então, eu peço que vocês observem a foto, né? Essa imagem e pensem assim: será que todos os três cenários eles estão ali tendo oportunidades iguais? Então a gente reflete, né? E observa ali qual que é a questão, como que é essa questão da análise da equidade, né, das considerações sobre equidade, que ela é importante, né, fundamental, porque pessoas são diferentes, né? A gente é um ser individual e essas pessoas diferentes, elas têm necessidades diferentes e precisam de soluções diferentes, né, para que possam ter oportunidades iguais. Então, as desigualdades, elas podem ser definidas como diferenças, né, que são tanto necessárias e evitáveis, quanto consideradas também injustas, né, e indevidas. Então, a gente pode observar um campo muito amplo, vasto sobre isso, de desigualdades sociais, econômicas, regionais, né, que podem afetar a vida da população e no nosso cenário aqui da população brasileira. Então, as políticas ou os programas considerados tanto efetivos quanto seguros, eles precisam melhorar a condição, né, de vida, de saúde, do social de uma população. Então, uma mesma política que ela é implementada em diferentes locais ou para diferentes públicos, né, públicos distintos, ela precisa fornecer a mesma melhoria, né? Assim, então, vamos pensar assim, estava falando ainda há pouco do aplicativo, né, para os profissionais. Então, vamos pensar que um aplicativo de celular, eu morei uma época no Canadá, e eu lembro que lá a gente tinha pelo aplicativo do celular, eu ia para a universidade e eu precisava saber o ônibus que ia passar, né? E eu lembro que de casa eu já olhava onde o ônibus estava, né? Onde que aquele ônibus ia passar para me pegar, para eu chegar aonde eu deveria ir. Então, vamos pensar aqui em um aplicativo de celular desses que disponibiliza ali informações sobre os locais, né? Sobre a situação do transporte, né? De uma forma geral. Será que as pessoas, né, que na nossa localidade, né, esse era no Toronto, né, no Canadá, mas aqui no Brasil, será que a Kate, que mora em Manaus, na capital ali do Amazonas, ela teria o mesmo benefício que um ribeirinho que mora numa região mais afastada ali, sabe, mora nos ribeirinhos? Será que obteria o mesmo benefício dessa intervenção? Eu, Kate, morando na capital do Amazonas, em Manaus, e o ribeirinho, né, vamos dizer que no interior do Amazonas, estaríamos recebendo, né, o benefício daquela intervenção do aplicativo da mesma forma? Vamos dizer que ele também ia pegar um ônibus pelas redondezas
mas ia pegar um ônibus para uma outra localidade, mas ele se beneficiaria desse aplicativo? Será que as pessoas idosas, né, elas também que não teriam ali tanto conhecimento sobre o aplicativo, baixar, né, usar um aplicativo no celular, será que essas pessoas idosas também utilizariam o aplicativo da mesma forma? Será que teria o mesmo impacto? Seria o mesmo impacto positivo? Será que seria negativo? Então, a forma como as intervenções elas são pensadas, elas são identificadas, né, e entregues, né, não apenas pensadas, identificadas, mas também entregues, elas precisam reduzir essas desigualdades, né, elas precisam minimizar, né, ou exacerbar, ou então mitigar, né, exacerbar mesmo essas desigualdades, independente desse efeito geral na população. Então, a gente precisa ter esse reflexo, essa reflexão.